Deus, queremos te louvar por esse momento, que nós queremos, ó Pai, aprender mais. Como é uma intimidade contigo. Como é viver, Senhor amado, sentindo, ó Pai, o teu aroma, sentindo a tua unção, sentindo a tua graça, sentindo a tua mão poderosa, a tua mão maravilhosa. Deus, sabendo que o Senhor está, ó Pai, ouvindo a oração do teu povo, da tua igreja. Deus, sabendo que o Senhor está com seus ouvidos, seus olhos atentos, ó Pai, tudo que se realiza dentro desta casa. O Senhor está, ó Pai, atento à vida de cada um dos teus filhos, cada um, ninguém se escapa do teu olhar abençoador, da tua mão abençoadora. Por isso nós queremos, ó Pai, nesta noite aprender mais e mais e mais e mais de ti. E o teu filho se levanta mais uma vez para ser o teu veículo, o teu instrumento para nos abençoar aqui esta noite. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa ele. Recheia, ó Pai, sua mente de palavras que somente vêm do teu trono para nos abençoar. E nós já te adoramos, oramos, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 6 e o versículo 10 é o texto base da nossa reflexão dessa noite. Daniel capítulo 6, versículo 10. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de um modo muito especial aqui hoje. Nós vamos trabalhar essa noite a questão das disciplinas espirituais. Amém? Diz a palavra de Deus assim, ó. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Amém. Pode sentar. Disciplinas espirituais. Meus irmãos, a gente está vivendo numa geração quase toda voltada para os exercícios, e isso é muito bom. Você vê cada vez mais um monte de gente fazendo exercício e tal. E o que você percebe é que não é fácil isso, lutar contra os engordamentos do corpo, né? Isso também acontece do lado do ponto de vista espiritual, uma espécie de obesidade espiritual crônica. E aí só disciplina e exercício espiritual para tirar as gorduras trans da celestialidade. Senão você morre de infarto da fé, e aí é complicado, né? Então, os exercícios espirituais que a gente vai ver aqui hoje são fundamentais para a construção de uma intimidade profunda com Deus. A vida cristã exige disciplina, esforço, diligência, busca. E deixa eu dizer uma coisa bem séria para você. Vida cristã não é de graça, é pela graça. É diferente. Tem gente que acha que é de graça, porque confunde o oposto de graça, e isso que é esquisito. Eles acham que o oposto de graça é esforço, e não é, é mérito. É preciso entender isso aqui. A graça você recebe porque não merece. O oposto dela seria você merecer. Portanto, o que vem de graça para você, ou pela graça para você, tem um preço. O esforço, a busca pela piedade pessoal, pela santidade, a busca firme para cada vez mais estar mais forte, mais íntimo de Deus. O texto que o pastor leu aqui, de Crônicas, é muito sério nisso. Se o meu povo, é condicional, se esse povo buscar, se tiver uma disciplina, se quiser, vai se aprofundar em mim. O problema é que isso exige tempo, exige esforço, exige a conversão do querer. Enquanto a gente não sacrificar os nossos desejos e os nossos delírios no altar do quebrantamento, não seremos transformados. Enquanto não houver um profundo e genuíno arrependimento, nunca a gente vai conseguir experimentar a transformação de vida que Paulo fala, a novidade de vida que Paulo fala em Romanos 6. E deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, arrependimento não é chorar, arrependimento é mudar de vida. Tem gente que chora, mas não muda, é ou não é? Até porque é fácil fazer chorar. Complicado é fazer mudar, e isso é produto da palavra aliado a essa transformação íntima que eu quero fazer. Escuta o que eu vou te dizer, nenhuma conquista espiritual vem fácil. Se é fácil demais, fique esperto, é coisa de charlatão.
Se é fácil demais, é coisa de vendedor da fé. Se é fácil demais, é um produto estranho, que não tem a ver com Deus. Com Deus exige esforço, o reino do céu é tomado à força. A gente precisa ter essa percepção, a mesma percepção que Davi teve lá em 2 Samuel 24, quando ele diz assim, não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Exige um preço, é complicado. Intimidade com Deus exige o pagamento de um preço que às vezes é alto. Ou seja, não é como um peso para nós, mas um sacrifício de amor. O que é a disciplina espiritual? Sacrifícios de amor. Para chegar mais perto de Deus, sabendo que a minha parte eu também estou fazendo. Senão vira uma irresponsabilidade igrejeira de jogar tudo para Deus e nada para mim. É por isso que a gente confunde uma série de coisas. Nós vivemos numa igreja do emaranhado das confusões. Ainda temos pessoas na igreja em pleno século XXI que confundem unção com a quantidade de suor que o cara emite. Se fosse assim, eu era o mais ungido da igreja, que eu transpiro demais. Unção não tem a ver com suor, não tem a ver com ginga, nem com a malemolência do cara. Às vezes é só malandragem. Unção não tem a ver com a altura do grito, com a potência da voz. Unção não tem a ver com quanto eu consigo falar de línguas estranhas, porque às vezes dentro do estranho eu coloco o esquisito também, aí fica ruim. Unção tem a ver com proximidade com Deus, intimidade com Jesus, abraço da graça. Quer ver uma lógica bem simples? Existiu alguém na face da terra que mais amou do que Jesus, sim ou não? Existiu alguém na terra que amou mais do que Jesus, sim ou não? Existiu alguém na face da terra que conseguiu ser mais ungido do que Jesus, sim ou não? Portanto, quanto mais você amar, mais ungido você se torna. Essa é a lógica da graça de Deus. Quer ser cheio de unção? Seja cheio de amor. Aí você fica parecido com Jesus, ama muito e unge muito. Ama? Quanto mais ungido você for, mais você ama. Quanto mais você ama, mais ungido é. É retroalimentação. Você ama para ser ungido e é ungido porque ama. O tempo todo isso não para nunca. E o que é melhor, você não quer que pare, porque você quer sempre que transborde e atinja todo mundo. Se o exercício do corpo é importante, o do espírito é fundamental. Isso aqui é decisivo para a nossa mente. A malhação da alma, ela implica na dedicação ao chamado de Deus, em gastar tempo com as coisas de Deus. Se a nossa alma estiver faminta por Deus, com sede de amor, ela vai buscar cada vez mais o contato íntimo com Deus. Então, para ela, não vai ser um peso estar no culto, vai ser um privilégio, o dos íntimos. Ou seja, para a alma que tem sede de Deus, não é um peso quando o pastor diz, nós vamos ter uma reunião de oração. Para ele é um privilégio. Porque ele sabe que vai ter um tempo a mais para falar com Deus. Esse texto de Daniel é extraordinário. Duas coisas que me chamam muita atenção aqui. O primeiro é o fato de que quando Daniel recebe uma notícia terrivelmente ruim, ele não lamenta, não amaldiçoa, não sai xingando, ele vai para casa. Às vezes o melhor lugar que você tem para ir é para a sua casa. Sabe qual é a segunda coisa que ele faz? Ora agradecendo, coisa que ninguém faria. A gente orar pedindo milagre, ressurreição, transformação, rota de fuga, escape, milagre, qualquer coisa. Mas ele ora agradecendo. Agradecendo o quê? Agradecendo a chance de ainda ter um Deus genuíno e verdadeiro com quem eu posso falar e a comunicação está estabelecida. Eu separei aqui algumas das principais, das mais fundamentais disciplinas espirituais, exercícios espirituais que a gente tem que fazer para aprofundar a intimidade. Tem diversos, mas para mim esses que eu separei aqui, pelo menos 3, são essenciais. O primeiro deles, se você puder anotar, oração. Não existe intimidade com Deus se você não ora. E eu louvo a Deus pelo pastor ter aberto esse culto com aquele texto. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Não existe intimidade sem oração. Intimidade sem oração é proximidade. Sabe o que é proximidade? Proximidade é o vizinho que mora do lado da sua casa e você nunca visitou. Intimidade é aquela pessoa que mora 500 quilômetros e você faz questão de visitar, porque é íntimo. Há uma diferença entre próximos e íntimos. O próximo eu até cumprimento, o íntimo eu gosto de estar perto. O próximo eu fico aqui por ele, converso aqui na igreja. O íntimo eu atravesso a multidão para trocar o cálice com ele. O próximo é aquele que eu lembro quem é pelo rótulo, pelo título. É pastor, é missionário, é advogado, é dentista. O íntimo é aquele que eu sei o nome. Às vezes o além chamo pelo apelido. A intimidade é mais do que a proximidade. E isso é feito pela glória da oração. Isaac da Síria escreveu uma frase que eu gosto muito. Olha o que ele diz: não reduzas as tuas orações a meras palavras, mas antes, faz da totalidade da tua vida uma oração a Deus.
Ou seja, oração não é um palavreado gospel, um abracadabra cristão, verborragia de púlpito, Senhor, Senhor. Oração é muito além do simples vomitar palavras. Oração é um estado completo de vida. Faz da tua vida uma oração a Deus. Robert Moore McCheyne escreveu algo mais tremendo ainda. Olha o que ele diz: aquilo que um homem é de joelhos perante Deus, isso é o que ele é, nada mais. Ou seja, o dia que você estiver mais alto diante de Deus é o dia que você vai estar ajoelhado. Isso você vê na vida de Davi. No dia que Davi estava lá no terraço do palácio, o ponto mais alto de Israel, ele teve lá embaixo, pecador e assassino. No dia que ele teve lá embaixo no vale, segurando um monte de pedrinha para brigar com Golias, no ponto mais baixo do vale, ali que ele estava alto. Para Deus é assim: quando você acha que está muito alto, está na hora de ser podado. Quando você acha que está embaixo, é aí que Deus te levanta. A oração inverte os polos. Na oração que a gente desenvolve isso. Aliás, olha que interessante, oração não é negociação, é relacionamento, é uma espécie de bendita conversa. Oração é diálogo. O problema de muita gente é que só fala, é monólogo. Carlos Drummond de Andrade escreveu que diálogo é você falar e suportar o que o outro tem a dizer. Senão não é diálogo, é monólogo. Sabe aquele crente que fala com síndrome de narrador de futebol? Ele fala até cansar, aí quando ele termina ele dá um grito: Senhor, fala comigo. Deus fala: você não deixa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Faz uma pausa aí, deixa eu falar. A sensação que eu tenho às vezes é que Deus está o tempo todo assim: espera aí que eu preciso falar. E sabe aquela pessoa que fala tanto de si que quando você vai falar ela fala mais ainda? Isso é nosso problema na oração. A cada 10 crentes que vão orar, em vez de eles falarem fala Senhor que o teu servo ouve, 9 diz escuta Senhor, o teu servo vai falar. E o maior problema de tudo isso é que no esquema de negociação a gente acha que Deus é obrigado a fazer o que a gente está pedindo. Agora, olha para mim, se aqui hoje tiver uma vaga de emprego e 10 crentes orando por ela, 9 vão ficar sem resposta, é ou não é? Mas a gente tem a tentação, a sanha, a tara de que Deus venha e fique jogando presentinho para nós o tempo todo. Oração como negociação, não como relacionamento. Quando a oração vira relacionamento, aí eu não fico pedindo coisas para Deus, eu já fico agradecendo pelo fato de poder chegar. Eu tenho livre acesso, eu posso chegar a Ele, eu posso glorificá-lo pelo que Ele é, eu posso adorá-lo, eu posso ficar na sua presença. Não interessa o que eu vou ganhar, interessa o que eu vou me tornar nele. A verdadeira oração, ela é ao mesmo tempo a busca e o produto da intimidade. Ou seja, a gente ora para ficar mais íntimo e fica mais íntimo porque ora. Isso não para nunca, é o segredo de Tostines, lembra? Você não vai parar nunca. Você ora para ficar mais íntimo e à medida que vai ficando mais íntimo, ora cada vez mais. Isso nunca para, é um movimento sagrado. Seus joelhos sempre vão te levar mais longe que os seus pés. Os escritores antigos diziam que a distância entre você, onde você está agora, e o trono da graça de Deus é a distância exata de um joelho. Imagina. Sabe por que as pessoas não oram na igreja? Porque nós transformamos oração num negócio que ela não é, um negócio chato. A gente transformou oração num exercício perigoso, cansativo, aquele exercício que dá cãibra. A gente fez oração virar isso aí. Aquela coisa que você fica o tempo todo tentando falar alguma coisa. Você sabia que na hora da oração é bom que você nem fale muito? As pausas e os silêncios são mais importantes do que um monte de palavras. É que tem gente que acha que é falar, e vai falando, até cansar e falar tudo de novo, não é verdade? Aí tem gente que prega para Jesus enquanto ora: Senhor, tua palavra diz, Ele sabe, Ele que mandou, é ou não é? E a gente vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando. Aí quando não tem mais o que falar, pensa assim: agora tem que lembrar de alguém para orar. Senhor, abençoa aquele teu servo da semana passada, que eu não sei o nome, o Senhor sabe quem é, aleluia. Dá uma sensação assim de dever cumprido, e você sai sem graça, olhando para o mundo, com a sensação de que sorria, você está sendo filmado, não é esquisito? Oração genuína é quando você sai do quarto com a sensação que apanhou de Deus. Que Ele te pegou sozinho, desarmado. Se você nunca sentiu isso, você não tem ideia do que é a experiência da oração. Você sai do quarto com a sensação tão tremenda de que era melhor ter ficado lá. O mundo não faz mais sentido para você se não for por aquela presença que te encontrou no quarto fechado e preencheu o vazio da sua alma. Esse é o Deus a quem você orou. Você não falou para Deus, você falou com Deus. Transforme a sua oração hoje em palavras com Deus e não para Deus. Amém? Está dando para entender? Eu quero te provocar. Hoje eu vim para provocar, irmão. Para virar sua alma do avesso. Amém? Tem mais, olha que interessante. Quando a oração é verdadeira, ela sempre vai ter o elemento da reverência,
ela me faz abandonar o orgulho, a autossuficiência, porque aí, olha que interessante, você é educado hoje, nessa sociedade, para ser o centro, para ser o cara, para fazer e acontecer. Faça, exista, aconteça, você pode, você consegue, determina, declara, aí vem a oração e desmonta tudo. Você não pode, tem que pedir. Você não faz, eu que faço. Você não é nada, eu sou tudo. A oração te esmaga. É ou não é? Porque se você pudesse tudo, não precisava pedir. Se você vai pedir, a oração já te desmonta. Você já chega humildemente arrastando. É por isso que se ajoelha. É para ficar no chão, quietinho, pedindo só que a glória de Deus seja o máximo que você precisa para ser. Interessante que a palavra simples, em português, vem daí. Vem da junção de dois termos latinos. Sim mais plex. Sim é único. Plex é dobra. A sua geladeira duplex tem 2 dobras. É por isso que quando você se dobra no chão, é simples. É uma dobra só. Mas a graça de Deus faz o resto. Porque é ela que interessa para a sua vida. Simplesmente assim. Livre para ser quem você é. Adorador. Celebrando a Deus. Nas mais incríveis orações. Você quer ver que alguns dos salmos na Bíblia são tão tremendos? Porque eles são orações. E orações em tempo de guerra, em tempo de raiva, em tempo de fúria, em tempo de crise com Deus. Tem um dos salmos, por exemplo, que chega a comparar Deus com um soldado bêbado. Imagina, ô Deus, acorda, o Senhor parece um soldado alegre de vinho. Já pensou, irmão? Se tem uma coisa que Deus gosta na oração é honestidade. Quando você chega aqui, ó, você não quer falar com Deus, está irado com todo mundo, e chega aqui e fala, Senhor, estou feliz contigo. Deus sabe que é mentira. Sabe que é verborragia de crente, lábia gospel. E ninguém engana Deus, irmão. É melhor chegar aqui e falar, Senhor, não sei nem como é que eu entrei. Eu vim aqui porque, olha, não sei como é que eu estou. Mas vamos conversar? Aí ele desce. Deus é Deus dos honestos, dos verdadeiros, dos íntimos, dos privilegiados por poder chegar. Se olha na Bíblia, tem uns salmos na Bíblia que eu não teria coragem de orar. Olha o que Davi fala, Senhor, pega meus inimigos e dá com eles nas pedras. Já pensou, irmão? Os irmãos de hoje, com a graça de Deus, já cantam sabor de mel. Imagina orando isso aqui. Mas sabe o que o salmo está dizendo? Eu não estou pegando os meus inimigos, pegando os meus inimigos e batendo nas pedras. Eu estou vindo irado com eles, mas estou levando a minha ira para o único lugar que ela faz sentido, o altar da oração. Porque na oração Deus transforma a minha ira e os meus inimigos podem ser meus amigos, porque eu saio da oração armado para perdoar. A oração faz o exercício da alma florescer. É no altar que você leva a fúria, não na casa do irmão. Amém, irmãos? Tem muita gente que, em nome disso, faz uma série de coisas. Faz uma oração elaborada. Já viu gente que faz aquela oração tão elaborada que o principal objetivo dela é gerar culpa em você que não sabe orar? Não é verdade? Você já foi numa igreja, você viu o cara orar assim e fala, meu Deus do céu, que oração é essa? Às vezes é só uma coisa bonitinha, mas não tem nada por dentro. Eu gosto daqueles irmãos que mudam de voz para orar, já viu? Vamos oração com o irmão faz aquela voz assim, quando desce, meu Deus. Eu fico imaginando Deus, e agora, quem é que eu escuto? O que falou ou o que desceu? Porque eu não sei mais quem é o original. É ou não é? O ator ou o genuíno? Eu quero dizer uma coisa aqui hoje, em nome de Jesus, para libertar a gente. Aqui você não precisa fingir. Na igreja você está livre para ser quem você é. Assuma a sua identidade exatamente como você é. Deus te ama, te aceita, te recebe, te chamou, te salvou, porque você é quem é. Humilde, honesto, simples, do jeito que é. Aqui você é livre para adorar a Deus do jeito que é. Aqui você é livre para falar com Deus do jeito que você é. A intimidade genuína predispõe, ela é livre, não precisa dessas coisas. Isso é uma série de enganação que a gente faz. Quer ver uma coisa interessante? Lutero dizia que a oração, ela expressa essencialmente a nossa fé com a subida do coração até Deus. É o coração quem sobe até Deus. Por isso que orar é muito mais falar com Deus do que para Deus. Meu coração se eleva, toca a graça de Deus. O que eu consigo fazer é espetacular. Eu deixo o meu ego, meu orgulho, minha tendência a manipular, a minha sede de poder, abro mão do controle do mundo, entendo que o mundo já tem Criador, fico livre da síndrome do Criador. Eu sou servo, simplesmente me curvo, recebo tudo que Ele tem para me dar, e se Ele não me der nada, eu já estou em paz por falar com Ele. Oração me liberta de mim. Eu sou livre para ser quem eu sou. É tão espetacular isso. Não é por acaso que Jesus deixou uma oração para os seus discípulos, Pai Nosso. Uma oração tão espetacular que eu teria que pregar uma semana em cima dela aqui para a gente poder entender. Sabe o que é bonito de Jesus? Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver Jesus chamar os discípulos no canto e falar, eu quero que vocês orem demais. Vocês precisam orar, vocês estão ruins de oração. Jesus não fala isso, só que Ele passa o tempo todo orando. E os discípulos começam a observar e ver que todo o tempo que Ele tem livre, Ele está orando. E se não tem, Ele inventa momento para orar.
Então os discípulos raciocinam, esse negócio é importante. Então chegam nele e fazem um único pedido honesto e verdadeiro, e o melhor pedido que os discípulos fizeram: ensina a gente a orar. E aí ele ensinou. E ele começou destruindo o egoísmo, o individualismo, onde eu só peço para mim. O Pai começa sendo nosso, é Pai nosso. Na conversão do todo, não é meu Pai, é nosso Pai, porque aqui não é mais meu, é nosso, não sou mais eu, somos nós, é comunidade sagrada. Interessante que começa com o Pai Nosso. Sabe como é que termina? Livra-nos do mal. Nessas duas pontas você vai andar a vida inteira, entre o Pai e o mal. E é nesse movimento entre o Pai e o mal, entre céu e inferno, entre a glória e o processo do problema, que a oração te faz caminhar em pé, para que a glória de Deus te ajude e fortaleça as suas mãos. Disciplina espiritual. Oração sempre foi uma realidade complicada para nós, contrastante para a gente. É comum a gente ver Jesus em oração, a intimidade do Pai com Ele era de santas conversas. Nesse texto de Daniel 6,10, mesmo distante da amada Jerusalém de Daniel, ele trazia na alma aquela sede pelo Deus dos seus pais. O país é Babilônia, situação complicada, escravo, mas a gente encontra Daniel na sua casa, no seu quarto, no andar de cima, com a janela aberta na direção de Jerusalém, dando graças diante de Deus. E o texto bíblico faz questão de frisar: como antes costumava fazer. Daniel não é alguém como Sansão, que só ora mediante problemas, para satisfazer necessidades imediatas. Daniel é alguém que já orava antes. Não é à toa que ele deve ter escolhido aquela casa. Eu vou ficar naquela ali, porque aquela ali tem uma janela na direção de Jerusalém. Sabe o que é isso aí? Memória histórica. Eu estou na Babilônia, mas eu não sou daqui. Então eu vou o tempo todo manter a minha mente focado na direção da Jerusalém celeste, de onde Deus me tirou. É para lá que eu volto, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Isso significa que hoje talvez não haja texto mais oportuno para a nossa nação do que esse. Como Deus precisa de um Daniel, um homem capaz de entrar no meio da Babilônia, no alta roda do poder e não se corromper, permanecer com o coração na Jerusalém celeste, o joelho dobrado, orando com Deus, exercício espiritual e sarando uma nação que nem é dele, mas porque ele está lá para a glória de Deus. Daniel não orou apenas no momento que enfrentava, que estava vivendo bênção, alegria, prosperidade. Ele está no momento de inveja, de perseguição, mas ele ora, mantém acesa a chama. Tem uma coisa que é impressionante: infelizmente tem muita gente vivendo de amnésia espiritual, perdendo a direção da Jerusalém celeste. Sabe qual é que é mortal na sua espiritualidade? É quando você não sente mais sede de orar. Se você não tem mais sede de orar, alguma coisa séria aconteceu na sua espiritualidade. A intimidade anda estranha, perigosa, perigosamente frouxa. Um escritor chamado Philip Yancey diz: se você não tem desejo de orar, ore até sentir. É ou não é? Você não tem desejo de orar, ora até sentir. Eu não tenho vontade de orar, então ora até dar vontade. Uma coisa vai gerar a outra e você não vai parar nunca mais. O que você não pode é deixar de orar. Não existe oração errada. Errado é você não orar. É por isso que a graça de Deus hoje anda tão escassa em muitos lugares, porque as pessoas já não buscam mais com a mesma sede que a chuva do Espírito Santo molhe a terra sedenta que eles são. Deu para entender? Daniel valorizava a presença de Deus, ele buscava brechas no tempo para orar. Teve um pensador antigo que disse uma frase que eu gosto demais. Olha o que ele disse: Deus não presta atenção à pompa das palavras ou à verdade das expressões, à variedade das expressões. O que Deus presta atenção é a sinceridade, a devoção do coração. Aí ele disse: a chave abre a fechadura não é porque é dourada e bonitinha, é porque corresponde ao segredo. Pode ser uma chave feia, mas se o segredo for igual ao da fechadura, abre. É isso que Deus está falando para você aqui hoje. A sua oração não é a pompa das palavras, é a proximidade com a graça. Do ponto de vista do que eu disse até aqui, como é que anda a sua intimidade com Deus? Bombadinha ou esquálida? Que nível vai a sua intimidade com Deus? Porque se a gente quiser realmente ter uma intimidade com Deus, a gente não pode esquecer do que Paulo disse, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Isso não significa que você vai ser um maluco, zumbi, andando pela vida falando. É transformar pensamento em oração, pausas em oração. É viver orando, projetando a graça de Deus sobre quem passar pela sua vida. Você vive em estado de oração. Tomara que essa noite aqui, o Espírito Santo coloque no seu coração sede cada vez maior de estar aos pés de Cristo, orando, 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 até que isso vire uma rotina espiritual na sua alma e na sua vida.
Deu para entender? Segunda disciplina espiritual, anota aí, meditação nas Escrituras. É impossível ter intimidade com Deus se você não ora e não medita na palavra. Agora olha para mim, é impossível meditar sem ler, é ou não é? Então o primeiro passo é ler. Você começa lendo, a partir do que lê, medita. Porque tem gente que tem um negócio esquisito, escutei um irmão falar uma vez, irmão, você não precisa ler, você tem que meditar. Como é que você vai meditar sem ler, irmão? Não tem uns negócios esquisitos no meio gospel? Esse é o movimento sem noção gospel. É o sem noceísmo. É igual a irmã cantando, Deus vai abrir porta onde nem tem parede. Para que uma porta se não tem parede, irmão? Aí eu fico imaginando que não tem parede, Deus bota uma porta no batente e o cara fica esperando abrir ainda. É só dar a volta, irmão, não tem parede, é ou não é? Não é ilógico. Às vezes, no exagero de criar alguma coisa, a gente perde a graça. Sabe por quê? Quando você não tem profundidade nas Escrituras, vai ficar um buraco imenso, e você vai tentar tapar esse buraco, sabe com o quê? Axologia, imaginação ao invés de interpretação, arrepio sensitivo. Ele vira um crente estranho, todo cheio de arrepio, de sensitividade, né? Sensível, qualquer coisinha ele sente, arrepia, morre, cai, desmaia. Porque fazer isso aqui dá trabalho. Pesquisar a palavra é exercício espiritual, é complicadinho, mas isso aqui dá resultado, porque fortalece a sua intimidade com Deus, firma seus pés na rocha, coloca você junto de Cristo, enche seu coração de vida e te dá uma palavra de salvação para o perdido. É palavra, é Bíblia, pela Bíblia que a gente vai. Espiritualidade sem Bíblia é mortal. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Quando a intimidade não é baseada na palavra, não tem o selo das Escrituras, facilmente ela se torna misticismo exagerado, ela se torna uma fé distorcida, que é um passo para a formulação das mais perigosas heresias, é terreno fértil para a axologia. E é o que mais cresce hoje em muitas igrejas. É gente que eu tive um sonho, eu tive uma revelação. Quando o cara fala para mim que teve uma revelação comigo, eu já fico os dois pés atrás. E eu não sei por que o povo quer, porque quer que eu dirija a igreja. Já tem um monte de revelação, eu te vi dirigindo uma grande igreja. Irmão, eu não tenho vocação pastoral. Meu negócio é mestre, professor. Quanto mais você puder me chamar de professor ao invés de pastor, melhor ainda para mim. Eu estou aqui para auxiliar meu pastor até o dia que Jesus me tirar daqui. Os irmãos têm uma tentação de ver, né? Eu não preciso disso. Estou feliz demais aqui. É tão bom. Quando a gente aprende isso, escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Quando o seu coração mergulha na palavra e a palavra mergulha em você, sabe o que acontece? Você fica livre de tentações de poder, você fica livre de tentações de manipular os irmãos. Por exemplo, eu subo aqui nesse púlpito completamente livre, eu prego a mensagem, não me interessa saber se você vai gostar, se você vai aplaudir, se você vai chorar, se vai falar em língua, se vai vir na frente, não estou interessado. Eu vou pregar esse evangelho, essa palavra que eu sei que Deus me deu, estou sendo honesta a ela, vou descer em paz e dormir tranquilo. Eu sei o que ela vai fazer na sua vida quando você sair daqui. Palavra faz isso, é livre, eu não preciso manipulação de poder, nada disso. Quanto menos palavra um pregador tiver, mais crise e show ele vai fazer, pode ter certeza disso. Aí ele vê que a palavra não está dando nada, ele começa a encher de testemunho, uns negocinhos tipo, né? Aí no final chama os irmãos para frente, derruba uns 4, que é para dar aquela sensação de, cara, arrebentou. Mas se você pegar, não falou nada com nada. Tem coisa pior de você pagar R$15 num pastel e só ter evento, irmão. São essas mensagens ungidas. Óleo demais, mas não tem nada dentro. Tem muita gente morrendo afogado nos olhos de unção sem palavra. Que nesse púlpito aqui exista palavra, 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 palavra. Ela vai aprofundar a intimidade, ela vai gerar uma igreja sadia. Aliás, falar sobre a importância da palavra numa igreja de crente é falar do óbvio, né? Era para ser importante por si só. Eu não preciso colocar mais importância no texto. O texto por si só já é importante. Eu falei aqui ontem para os homens no curso, eu falei assim, ó, se você é daqueles que falam, irmão, eu não gosto de ler. Você está criando uma crise em Deus. Porque Deus olha para você e fala, como é que eu vou fazer? Eu mandei um livro para você para me revelar pelo livro. Você não gosta de ler, o que é que eu vou fazer contigo? Como é que faz, irmão? Vou mandar um Twitter para você, 140 caracteres. Meu servo sou eu. Hashtag eu. Não é um negócio esquisito? Se Deus mandou um livro, 66, é porque Ele quer que você leia. Força seu cérebro hoje, Ele te agradecerá amanhã. Não tem dom de leitura, mas tem esforço, exercício espiritual, até você crescer, se aprofundar e glorificar a Deus pelo que a palavra gera. O milagre da palavra gera. Spurgeon dizia que a palavra fala no tom de voz do próprio Deus. Se você quiser ouvir Deus, basta ler a palavra.
Ela fala. Se eu chegasse aqui hoje, abrisse o Salmo 139 e não falasse mais nada, só lesse o Salmo, ele já seria capaz de salvar a sua alma. Não são as minhas palavras, é a palavra, ela fala. Uma vez, deixa eu contar uma coisa para você, nem sei se eu já contei aqui, se eu já contei, amém. Mas eu lembro que uma vez, eu estava em São Paulo, ainda morava em São Paulo, e na minha casa o pessoal dos cursos de teologia ia muito para lá, por causa dos livros, aquela coisa toda. E um dia chegou um rapaz lá, foi muito interessante a cena. Bateu palma lá, minha esposa olhou e falou, tem um advogado aí. O cara estava de terno, gravata, um ferrinho enfiado na gravata, assim, uma pasta, óculos. Depois eu descobri que ele nem usava óculos porque precisava, era só para posar de intelectual. Sabe aquela pasta que não tem nada dentro, só miojo, né? Aquela pasta, aquela coisa. Aí ele chegou e falou, pastor Alain Brizotti está? Minha esposa, tá. Achou até que era oficial de justiça, né? Será que eu fiz alguma coisa? Ele entrou, sentou na minha sala, cruzou a perna, falou, eu quero ser um pregador do evangelho. Eu falei, rapaz, tu pregar metade do que está vivido e tá bom, o vestido está perfeito. A técnica, a estética, 10. A gente conversou, criou até uma amizade entre a gente, foi bem legal. Mas no final, eu me lembro que eu falei uma coisa para ele que eu peguei foi para mim. Eu falei para ele, vai ter um dia que você vai preparar o melhor esboço que você puder. Quando você olhar no seu esboço, você vai falar, hoje eu vou detonar. Você vai para a igreja assim com aquela vontade de pregar, que vai ficar com raiva dos irmãos do louvor. Acabar logo para você pregar. Só que quando você subir lá, as letras vão aumentar, diminuir, o de cima para baixo, de baixo para cima, ele vai virar sozinho. Você vai ficar desesperado, o esboço vai mandar em você, vai sumir, nenhuma lembrança, você não vai lembrar de nada, o relógio vai se arrastar irritantemente devagar. Você vai se autodestruir no púlpito e quando faltar 20 minutos, você vai entregar o microfone para o pastor detonado e vai descer do jeito que você deveria ter subido. A gente sobe aqui passando mal, irmãos. Os puritanos diziam que o púlpito foi inventado para esconder as pernas trêmulas do pregador ou para ele se segurar, se sentir que vai desmaiar. Sabe o que é uma pregação? Não é uma obra de arte para ser apreciada por alguém com ouvidos atentos. É um pedaço de pão para ser comido por alguém desesperadamente faminto. É um mendigo contando para os outros mendigos onde é que tem pão. A pregação faz isso. E a gente fica aqui, ó, só cheio de Deus, só graça de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua, eu saio da frente. E toda a honra, glória, autoridade, poder, soberania é dEle. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. É para Ele que a gente existe. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É por Ele que seu coração tem que bater. Ele é o foco. Eu coloquei uma pergunta das minhas aqui, ó. Essa pergunta é muito séria, olha que interessante. Qual é o grau de importância que você dá à Bíblia na sua devoção diária? Tem crente que nem sabe o que é essa frase, devoção diária. Que é você ter um encontro com Deus no dia a dia. Tem os caras que tem aquelas caixinhas da preguiça, da promessa, né? Que só tira bênção, aleluia, milagre. Só que atrás de cada bênção tem uma conquista e um preço para ser pago, é ou não é? Sabe o que é a caixinha da promessa lá? Aquilo ali é mais ou menos semelhante àquelas bombas que você toma para ficar inchado. Dá problema, irmão. Se você quer musculizar no espiritual, você tem que ficar a partir dos exercícios espirituais. Eles são demorados, lentos, mas dão resultado. Oração, palavra, essas coisas dão um trabalho imenso, mas elas formam em mim o caráter de Cristo. E aí eu entendo que aqui, ó, na academia da alma, a força do Espírito é muito maior do que a força do braço. É pelo abraço que eu dou em Deus. Nós estamos vivendo um tempo de muita confusão. Escuta o que eu vou dizer aqui, ó. Quem tem a Bíblia como lâmpada, como bússola, como diretriz, não se perde no emaranhado de confusões que tem no mundo de hoje. Mais sério ainda de tudo isso, sabe o que é? É que quando você medita nas Escrituras, você dá de cara com Cristo. Lutero escreveu que assim como você vai num berço só para encontrar um bebê, você vai para a Bíblia para encontrar a Cristo. Se você pegar uma faca e rasgar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela sangra, e o sangue dela é o sangue de Cristo. Cristo é o tema central da Bíblia em todos os tempos, de Gênesis a Apocalipse só dá Jesus. Portanto, sem Bíblia, sua intimidade vai ser sem Cristo. Agora, se você quiser se aprofundar em Cristo, aprofunde-se na palavra. O meu sonho para essa igreja é essa igreja ser reconhecida como a igreja da palavra. Que as pessoas falam, não, lá a catedral tem palavra, a igreja da palavra, o que interessa lá é a palavra. Como é bom quando a gente é uma igreja da palavra. Isso fica na alma, isso vai dando alento à nossa vida. A gente para de ficar com a paranoia do mundo, a alma sossega, arejada, porque a palavra de Deus está lá. Diante da Bíblia, nenhum homem é super, todo homem é servo.
É por isso que pouca gente gosta de ler a palavra. Eu lembro de um professor que eu tinha no seminário, que ele dizia uma frase uma vez, que acabou com a gente na aula, todo mundo falando lá na aula, aquela coisa toda. O professor parou e falou assim: na verdade, nenhum de vocês nunca leu a Bíblia aqui, pelo que eu estou vendo até hoje. E todo mundo assustou com ele. Que é isso, professor? Ele falou: o dia que você ler a Bíblia de verdade, vai ser o dia que você vai sentir um impacto como se ela te acertasse com a força de um soco na boca do estômago. Você vai ficar sem ar e você vai dizer: meu Deus, como é que eu nunca li isso aqui? É porque você nunca leu, mas ela leu você. No dia que a palavra ler você, você muda de vida. Deixa eu falar uma coisa terrível. Não adianta você ter coleção de Bíblia em casa se você não ler e nem meditar. Aí não adianta você ter Bíblia de Jerusalém, Bíblia da Itália, da Grécia, de Roma. Não adianta você ter Bíblia grande, pequena, microscópica, Bíblia do avô, da avó, do tio, do pai, do primo, do irmão, do cunhado. Não adianta ter Bíblia de surfista, de crente, de contador, de gênio. Ou você tem uma Bíblia na alma, ou não adianta ter Bíblia na estante. Ela não foi feita para ser uma biblioteca fora, mas uma biblioteca dentro. É ela dentro que vai fazer rio de água viva fluir do nosso interior. Até aqui eu falei de 2, oração e meditação nas Escrituras. Terceiro para hoje, jejum. Você já ouviu falar? Terceira disciplina espiritual é um negocinho chamado jejum. Pensa numa disciplina controversa e complicada. Tem gente que confunde jejum com jeito de emagrecer. É um fitness gospel. Evitar umas Coca-Cola, uns açúcar, eu estou fazendo jejum. Não está não. Está mexendo com a estética. Está mais preocupado com o corpo do que com a alma. É ou não é? A melhor definição de jejum que eu já li é de John Piper. Jejum é fome de Deus. Quanto mais fome de Deus você tem, menos fome das coisas você tem. Você fica mais querendo se alimentar da graça de Deus. Escuta uma coisa aqui, ó. É uma das mais difíceis, das mais controversas disciplinas espirituais, porque ela exige equilíbrio, cuidado e humildade. Por que humildade? Porque ainda tem gente fariseu o suficiente para no dia de jejum nem escovar os dentes. Ele fica pálido, amarelo, esqueleto, sem graça, triste. Aí você cumprimenta o irmão: pai, senhor, irmão, o que foi? Vou fazer um jejum para o Senhor. Não é. O problema disso é que você cria uma idolatria, a idolatria do eu. Você vira o centro do alvo desse culto. Todo mundo fala: rapaz, o irmão é tremendo, o nosso pastor lá é crente. O cara faz jejum todo dia. Quarta-feira é o dia de jejum dele. Nem convida ele para almoçar, porque é o dia de jejum dele. Então muda de dia, irmão. Todo mundo já sabe. Jejum não tem a ver com autopropaganda. Jejum não tem a ver com a capacidade que eu tenho de mostrar para os irmãos. É como se eu fosse para a guerra, viesse todo marcado e chegasse aqui e abrisse a camisa para você ver as marcas e sentir dó de mim. Jejum tem a ver com fortalecimento espiritual na calada da noite, sem que ninguém saiba, ninguém fica sabendo. Nós estamos numa época que é perigosa, porque é uma época de muito holofote, de muito brilho. Todo mundo quer aparecer o mais rápido possível. E o pior tipo de gente que tem na igreja para aparecer é aquele que quer aparecer à custa da santidade, fabricada, performática, que vem só para dar para você um peso que não existe. Sabe aquela coisa de: não, eu sou crente porque eu sou assim. Esse eu é um perigo mortal, irmãos. Alguns dos homens mais extraordinários que eu conheci ao longo dessa minha vida, viajando para esse Brasil, homens e mulheres da graça de Deus, é gente que se você não falar, ninguém sabe. Eu estou aqui hoje por causa de um desses heróis da fé que ninguém nota. Eu lembro perfeitamente, impressionante como isso marcou a minha vida. E eu tinha 4 anos de idade, lembro perfeitamente. Minha mãe comigo, meu irmãozinho no colo, e eu não sei o que aconteceu lá, que o homem onde minha mãe morava na casinha, do nada, assim, num quartinho, numa edículazinha, despejou minha mãe, e a gente voltando do culto, meio que garoando, a gente descendo a rua, eu lembro perfeitamente dos detalhes, a gente descendo a rua, o guarda-roupa dela, a cama, tudo no meio da rua, um monte de gente olhando, uma coisa montada, um circo montado. Eu olhei para minha mãe e falei: mãe, para onde a gente vai? Eu lembro perfeitamente, para onde a gente vai? E minha mãe disse: Deus proverá. E aí surge a irmã Elza, que até hoje nós chamamos de vó Elza, uma mulher extraordinária, encarnação perfeita da graça. Ela entrou, abriu o portão e gritou para todo mundo: acabou o show, essa menina tem mãe, eu sou a mãe dela, porque em Cristo eu a gerei, ela vai ficar na minha casa. Mandou os filhos pegar os móveis, colocar para dentro, colocou eu aqui em cima, entrou para dentro da casa, porque aquele momento aconteceu, a graça de Deus me alcançou e me salvou na rua. Eu estou aqui hoje porque aquela mulher rompeu o portão da casa e colocou a graça no meio da rua.
É uma mulher que eu nunca vi orar e jejuar como ela, mas também nunca vi ela falar isso para ninguém. Uma das cenas que eu mais gostava de ver é quando alguém chegava lá e começava com aquelas conversas assim, você ouviu falar? Não é falando não. As frases começam assim, frase de fofoqueira é tudo igual, não é? Não é falando não, mas fiquei sabendo. Quando começava essas conversas, eu lembro que ela falava assim, minha filha, aqui na minha casa é proibido falar qualquer coisa de alguém, mas a gente pode falar desse alguém para Deus. Vamos orar? Aí se a pessoa dobrar o joelho com ela, estava perdido, que era 2 horas brincando. Ei, irmã Elza, avó Elza, a graça de Deus naquela mulher me alcançou. Você não precisa mostrar, você só precisa ser. O evangelho não é o que você mostra, é o que você é. Se você fica o tempo todo falando do que você já fez, de quantas almas... Se tem uma frase que eu não suporto, é o tal do eu ganhei alma. Você não ganhou nem a sua, foi Jesus que te salvou, é ou não é? E a gente vai ganhando, e vai fazendo. Eu consigo, eu faço, porque eu já preguei não sei quantos países. Já viu aqueles pregadores que vêm falando de tudo quanto é país que já foi? Uma vez o cara me deu um cartão que tinha tanta bandeira que eu achei que ele trabalhava na ONU. E o cara viaja o mundo inteiro e faz, e acontece. Para quê? Não precisamos de nada disso. Precisamos nos quebrar, destruir, jogar no pó, para que a graça de Deus seja o centro, alvo do culto. É tudo para Ele. Por que eu preciso jejuar? Essa é a grande pergunta. Por que eu preciso jejuar? Porque nós vivemos numa época e num mundo de sufocamento, paranoia, violência, velocidade. Os gregos chamavam de tacocracia, tacos, velocidade no grego. A era do tempo veloz, que atropela, que massacra. Então, o que é o jejum? É o sábado de Deus na alma. Um tempo que eu paro, pausa, engato, uma marcha mais lenta, abaixo os volumes da vida, olho para Deus e digo, Senhor, o Senhor ainda quer falar comigo? Ou o Senhor já está falando, mas eu não estou ouvindo? Lembra de Isaías? Isaías entrou no templo, aí tinha tanto barulho no templo, fumaça, serafim cantando, as portas batendo, Deus no trono, é tanta coisa que o ouvido sujo de Isaías não ouviu que Deus já clamava, o verbo está no passado, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas quando ele concentrou em Deus, e o anjo veio, tocou na língua dele, tirou, olha que incrível, o anjo tocou na língua de Isaías, e disse que foi lá na culpa e removeu, bem abaixo da superfície, perdoou os pecados, ouviu, então ouvi a voz do que clamava, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí ele disse a resposta perfeita, eis-me aqui, eu estou onde o Senhor quer que eu esteja, envia-me a mim, eu vou onde o Senhor quiser que eu vá, porque agora eu sei que eu preciso parar no tempo para ouvir ao Senhor. Ou seja, não é só o jejum não é só parar de comer, o nosso problema não é só o comer, é o comer errado. Sabe o que é gula? Tem uma coisa que eu preciso dizer a você aqui, Minha esposa escreveu um livro, que esse livro, graças a Deus, já está até esgotado, vai vir a 2ª edição aí, A Mulher Excelente, e nas pesquisas que ela fez, eu estava ajudando ela nas pesquisas, eu olhei uma coisa que me chamou muito a atenção. Existe um outro aspecto da gula que ninguém fala. Quando a gente fala em gula, você já imagina aquele prato imenso, prato de crente, é ou não é? Quando a gente fala em gula, você imagina comida. Mas você quer ver quando você comete o pecado da gula mortalmente? É quando você diz, eu vou engolir fulano. Você come gente, né? É quando você vira um monstro que sai englobando tudo. Quer ver? Deus no princípio ele existe, não precisa de nada, que se ele precisar ele deixa de ser Deus. E mesmo não precisando ele cria o homem, para que o homem compartilhe com ele tudo o que ele é. Já o diabo é o contrário, ele é sozinho, complicado, mas ele quer engolir tudo para que nada possa existir fora dele. Ou seja, todo humilde abre o espaço para todo mundo, todo egoísta quer engolir todo mundo. E aí quando você quer aparecer no meio de todo mundo, quer ser o máximo a todo momento, quer estar em todas as manchetes, em todos os flashes, é gula. E precisa fazer jejum desse tipo de gente, jejum dessas taras, dessas tensões, dessas pulsões da mente. É aprender de uma vez por todas a esvaziar. Se tem um negócio difícil na intimidade com Deus, é autoesvaziamento. Os cristãos puritanos diziam, nenhum homem cheio de si pode pregar um Cristo que se esvaziou. Ele se esvaziou. Então, se eu estivesse cheio de mim, não posso pregá-lo. Jejum não é um exercício gospel para ajudar a emagrecer. Jejum é para engordar a alma. Não é? É o contrário. É para encher de vigor. Escuta isso daqui, Nunca se esqueça de que o jejum implica sacrifício.
É um modo de terapêutica da alma, didática divina, educação para dentro. Quando a gente jejua, a gente está dizendo para Deus que não são as necessidades que dominam a nossa agenda. Não é porque eu tenho fome que eu vou lá e como. Eu estou jejuando dizendo para Deus que eu tenho uma necessidade, mas nesse momento ela não manda em mim. O Senhor está acima de tudo para mim. Foi isso que o diabo tentou quebrar quando Jesus estava no deserto. O diabo olhou para ele e raciocinou. Ele está com fome, então tem uma necessidade. O que ele mais tem ao redor é pedra, até parece com pão, então pela analogia dá para chegar. Então o diabo chega para ele e fala, está com fome? Transforma pedras em pães. Você tem poder, veio do alto, tem necessidade e tem matéria-prima ao seu redor, usa a ilusão do momento. A pedra parece com pão, faça. Sabe o que Jesus disse? Não. Se tem uma coisa que eu gosto na Bíblia, é que Jesus disse mais vezes não, para muita gente, inclusive para o diabo. Ele não transformou pedras em pães. Porque Jesus está deixando bem claro que não são as necessidades que governam quem Ele é, mas a maior de todas as necessidades, a intimidade com o Pai. Quando a intimidade com Deus governar sua alma, nunca mais você vai se curvar aos banquetes que o mundo te dá o tempo todo. Escute isso daqui, ó. Se eu não oro, guarde isso no seu coração, se eu não oro, a minha intimidade com Deus já está na UTI. Olha que interessante, se eu não medito nas Escrituras, a minha intimidade com Deus corre o sério risco de se tornar uma intimidade com outro Deus. Quem? Eu mesmo. Se eu não jejuo, minha intimidade com Deus já está respirando por aparelhos. Se eu quiser fortalecer a minha alma, eu tenho que malhar, fazer os exercícios espirituais, oração, meditação, jejum. Se eu quero ser íntimo de Deus, preciso de disciplina. Quanto mais a alma pegar esse ritmo, mais profunda ela se torna. Olha o que Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 4, versículos 22 e 24, olha o que ele diz. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Eu vou terminar essa nossa mensagem de hoje, a terceira, do mesmo jeito que terminei as outras duas. Quando você tem exercícios espirituais, oração, meditação, jejum, resultado direto disso é um só: adoração. Não existe intimidade com Deus se não te leva para a adoração. Isso significa, irmãos, isso significa que a mais extraordinária adoração é uma que é gerada no quarto da oração, que me levou para dentro da palavra, me fez acabar com as necessidades fúteis que eu tenho e me levou direto para o altar da adoração com Deus. Aí eu sei que tudo que eu estou fazendo é em alma, em espírito e em verdade. Adoração genuína, adoração honesta, adoração que vem da alma, adoração que vem de dentro. Esses dias eu estava lendo uma coisa, estava conversando até com o pastor Adriano ontem aqui. Eu li um negócio que mexeu demais comigo. Para dizer para você que a adoração não precisa fazer um movimento, espetáculo. É produto natural de quem está envolvido com a graça. Essa graça. Num dos campos de concentração nazista, pegaram um grupo de mais ou menos 15 judeus. Todos eles eram da orquestra sinfônica do lugar de onde foram tirados. E foram levados para uma sala, ficaram fechados numa sala. A sala minúscula, um cubículo, socaram uns 15 lá dentro. E um deles não se soltava de jeito nenhum do seu violino, sem nenhuma corda já, todo arrebentado. Mas ele segurou o violino como se fosse o último presente da vida. Foram para dentro daquela sala e ficaram ali socados a noite inteira. Quando eles viram que a luz se apagou e que o último guarda foi dormir, um deles que estava com o violino na mão se levantou, sem dizer uma palavra sequer. Ele fez todos os movimentos da 9ª Sinfonia de Beethoven como se estivesse tocando ela. E todos os outros em silêncio. Quem conta isso é o sobrevivente da cena. E quando ele termina, alguém sussurra: aplausos. Silêncio total. O sobrevivente sai, cresce, lança um livro e depois escreve: mesmo diante da mais terrível das maldades humanas, ninguém consegue parar uma graça que se manifesta, ainda que no silêncio. Para adorar você não precisa gritar, você só precisa ser íntimo da graça. Em outras palavras, tudo o que você precisa fazer aqui hoje para ser cada vez mais íntimo de Deus são santos exercícios da espiritualidade. Orar, meditar nas Escrituras, jejuar, adorar. Fica de pé, por favor.
adorar. Vamos colocar em prática? Vamos colocar em prática? Vamos fazer um tempo de clamor agora? Você consegue? Motivos de sobra a gente tem para orar. A gente tem aqui hoje motivos de sobra para orar, não só pela situação do país, mas principalmente pelo futuro dele. Nós temos motivo de sobra para orar, irmãos, porque somos uma igreja hoje que está cada vez mais se afastando de Cristo. A igreja brasileira é uma igreja diretamente culpada por tudo que está acontecendo no país. A ponto de que eu não sei se hoje, como igreja, nós podemos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque do jeito que nós estamos como igreja na nação, não sei se Ele viria para nós ou contra nós. Mas isso tem cura. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Não tem nada mais tremendo que uma oração amargurada. Essa oração que vem do fundo da alma, que você tem coragem de chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não sei nem o que vou falar aqui hoje. Aliás, você não precisa nem falar, basta ficar quieto. Geralmente essas orações são mal interpretadas. A Bíblia mostra uma. Ana só murmurava. De longe Eli, que é o sacerdote, o pastor dela, estranho, né? Ele olhou para ela e chamou: mulher estranha, esquisita. Engraçado que ela, conversando com Eli, depois ela disse: não me tenha como uma filha de Belial. Essa expressão é terrível. Para não ficar ofensivo, é como se ela estivesse chamando: não me chame de perdida. Quando você for realmente íntimo de Deus, isso vai incomodar quem não é. Mas aí, ao invés de se preocupar, você continua cada vez mais exalando o bom perfume de Cristo. Porque esse perfume vai tocar vidas. Se até aqui você não sentiu absolutamente nada, é porque você está morto. Só morto não sente nada. Se tivesse um morto aqui agora, você podia fazer cosca nele, enfiar um ferro nele, que ele não sente nada, está morto. Agora, se pelo menos um pouquinho de temor brotou no íntimo do coração, é sinal de vida. É sinal de vida. E só a palavra de Deus consegue atingir os dois públicos aqui hoje. Ela traz saúde espiritual para quem está vivo e vida espiritual para quem está morto. Feche os seus olhos. É um convite para mergulhar dentro da alma. É que não dá para dizer o que é que Deus está fazendo na nossa vida a partir dessas palavras. Mas a geração que surgirá dessas mensagens é de uma igreja íntima, poderosa, que ama a Deus, que busca sua face, que mergulha nas Escrituras, que jejua, que adora. Você está absolutamente livre agora. Se você quiser ajoelhar, se você ficar de pé, o que você não pode é deixar de clamar. Clame. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Tem misericórdia de nós. Precisamos tanto de um avivamento, Senhor. Essa nação não vai ser sarada pelas próprias forças, não dá. É só se um avivamento vier, Senhor. E nenhum avivamento vem se não for pela palavra. E o que nós estamos pregando aqui é a tua palavra. Então esse púlpito hoje é um lugar propício para o avivamento. Sopra o teu vento aqui, Senhor. Tira de nós o orgulho, o ego, as toxinas da inveja, da culpa, do afastamento de Deus. Toca profundamente os corações que me ouvem aqui agora, aqui nesse templo, pela internet, diversos lugares do país. O teu Espírito não tem fronteiras. Restaura-nos a ti, Senhor.
traz lágrimas verdadeiras aos nossos olhos, quebranta o nosso coração, aquece a nossa alma, abraça a nossa alma, mexe profundamente, destrói as camadas de falsa espiritualidade, arranca as nossas máscaras, restaura-nos, resgata-nos. Anos e anos de enganação não podem resistir a um pingo da chuva da graça. Chove aqui dentro, Pai. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Não são os Teus presentes, é a Tua presença. Não são os espetáculos, é a Tua face. Não é a nossa habilidade de conduzir o culto, é a alegria de poder prestá-lo, Senhor. Essa casa é Tua, e cada homem, cada mulher aqui dentro são Teus, Senhor. Eu só tenho palavras de gratidão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.